Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre as duas funções inorgânicas que faltam, que são os sais e os óxidos. Então, vamos começar pelos sais. Bom, oi, gente! Hoje a gente vai começar a falar, das duas últimas funções inorgânicas que ficaram faltando, que são os sais e os óxidos. Então, a gente vai começar aqui pelos sais. Historicamente, a porção de sal que os soldados romanos recebiam como pagamento era chamada de salário. Então, a palavra salário, que vem até hoje, no nosso dia a dia, ela tem essa origem, para a gente ter ideia do quanto era importante o sal numa época em que não havia outro modo de se conservar alimentos. Então, com o sal era possível manter carnes, fazê-las durarem mais tempo, enfim. Era muito importante a ponto de ser utilizado como moeda de pagamento. Assim como a gente viu a definição de arrênios para ácidos e bases, para os sais, a definição de arrênios diz o seguinte: sais são substâncias que, em meio aquoso, em água, liberam pelo menos um cátion diferente do H+, lembra que libera H+, são os ácidos, e pelo menos um ânion diferente do OH-, que é característica das bases. Então, aqui um exemplo de um sal em água, NaCl, o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Em água, sofre dissociação, o cátion é o Na+, diferente de H+, e o ânion é o Cl-, diferente de OH-. Tá? O aqui para simbolizar que essas espécies químicas existem em meio aquoso. Bom, os sais são muito importantes, até hoje as salinas, como essa aqui de Mossoró, é uma das formas de obtenção de sal pela evaporação da água. E é interessante a gente lembrar também que toda substância que libera íons em água conduz corrente elétrica, como a gente viu lá no primeiro vídeo sobre ácidos e bases também. Bom, reações de neutralização. Toda vez que a gente reagir um ácido e uma base, a gente obtém sal e água. É a famosa reação de neutralização. Então, vendo aqui o exemplo da reação do ácido clorídrico, que é o HCl, com o hidróxido de sódio, que é o NaOH, a gente tem a formação de um sal, que é o cloreto de sódio, e água, Se a gente observar aqui a fórmula desses dois, HCl, a gente sabe que o H, o hidrogênio, é a parte positiva, ele vai se unir à parte negativa da base, que é a hidroxila, o OH-, H com OH, H2O, o Cl- com Na+, NaCl, é o sal. Essas reações de neutralização são muito importantes, Um exemplo de reação de neutralização é a utilização do limão em peixe, Os peixes, eles apresentam na composição química deles grupos amina, que tem caráter básico e são responsáveis pelo cheiro do peixe. A forma de neutralizar esse cheiro, ou seja, neutralizar essas bases, é usando um ácido, e geralmente o ácido utilizado nesse caso é o ácido cítrico presente nos limões. Bom, principais usos dos sais. Um dos sais, com uso na indústria alimentícia é o nitrato de potássio, KNO3. Ele é conhecido como salitre. É utilizado como conservante, também fertilizante. Ele é conservante porque ele mantém a cor de produtos industrializados, como presunto, salsicha, linguiça. Não que seja a coisa mais saudável para você comer, Mas é esse sal aí. Hipoclorito de sódio, NaClO, é a famosa água sanitária, a solução dele. Na indústria é utilizado para branqueamento de tecidos e papéis. E ele também é importantíssimo no tratamento de água, por conseguir matar alguns micro-organismos. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, é o fermento químico, E ele também é a composição importante dos antiácidos e também faz parte de algumas espumas de extintores de incêndio. Mais um sal, fluoreto de sódio, NaF, utilizado em cremes dentais, enxaguantes bucais e
A ação do flúor, né, liberado por esse sal, é importante para tornar os dentes mais resistentes às bactérias e, consequentemente, evitar cárie. Vamos ver mais alguns sais aqui. Carbonato de cálcio, componente básico de cimento, vidro e também da pasta de dente, né? Aquela textura da pasta de dente. Também tem o carbonato de cálcio. É interessante para diminuir a acidez do solo, né? Como a gente já discutiu em algumas aulas anteriores, a gente consegue alterar a acidez do solo, e isso é muito importante em determinadas, né, plantações. Sulfato de cálcio, que é o componente básico do giz escolar, mas também de gesso e qualquer tipo de gesso. Gesso para fazer forro, gesso para engessar um braço quebrado, sulfato de cálcio. Carbonato de sódio é componente de vidro comum, mas também é importante para a obtenção de sabões e detergentes. Também faz parte da indústria de produção de remédios, celulose, papel, então ele é super versátil. Fosfato de cálcio é o Ca3PO42, é componente muito importante de fertilizantes para fornecer fósforo para as plantas. E ele tem como característica, né, participar da composição de ossos. Cerca de 60% do peso é carbonato de cálcio. Fosfato de cálcio, perdão. Bom, sobre as funções inorgânicas, óxidos. Nos processos industriais, a gente tem a produção de óxido, né, na queima de combustíveis fósseis, seja carvão, gasolina, madeira, enfim. A água é um óxido, né? Apesar de ter esse hidrogênio na frente, ela não é um ácido, ela é um óxido. A gente vai entender daqui a pouco pela composição da fórmula dela. A água é importante para a vida, não preciso falar mais nada sobre isso. O gás carbônico CO2 faz parte do processo de fotossíntese, é muito importante, é um óxido. Não só da fotossíntese, mas enfim, CO2 também faz parte da respiração. Água gaseificada, enfim, bebidas gaseificadas sempre tem gás carbônico. Outro óxido também muito conhecido é a ferrugem, né? O óxido de ferro, o resultado da oxidação do ferro com oxigênio atmosférico, e forma lá o Fe2O3, como a gente pode ver aqui na imagem. Bom, fórmula geral dos óxidos. Você sempre vai ter dois elementos. Um deles, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio, né? O nome da função é óxido. O outro elemento vai estar numa quantidade N e o oxigênio numa quantidade M. Então, essa é a característica principal dos óxidos. São compostos binários. Então, SO2, CO2, SO3, CO, NO, NO2. Por acaso, eu escolhi um tri aqui, que são os óxidos componentes, né, da chuva ácida. Uma característica dos óxidos é que eles reagem com água, formando ácidos. Então, esses aqui formam ácidos que deixam a chuva muito mais ácida do que deveria. Principais óxidos e os usos. Peróxido de hidrogênio, a gente usa uma solução de peróxido de hidrogênio, conhecida popularmente como água oxigenada, né, que é o nome comercial. Ela pode atuar para desinfecção de feridas, né, o volume 5 ou 10, como alvejante de cabelo, a partir do volume 20, agente de branqueamento na indústria, desodorização de tecidos, tem ampla aplicabilidade. O óxido de cálcio, ele é constituinte majoritário da argamassa, então ele está sempre presente na construção civil. No solo, ele também diminui a acidez, a gente conhece ele como cal viva ou cal virgem. Bom, os principais óxidos e os seus usos. Dióxido de oxigênio, CO2, famoso gás carbônico, né, importantíssimo. É um gás não combustível, então ele é muito comum em extintor de incêndio. A gente não pode fazer um extintor de incêndio com gás inflamável, né? Também está presente em bebidas gaseificadas como refrigerantes, cervejas, água com gás, enfim. E na temperatura menor do que 78 graus Celsius é o que a gente conhece como gelo seco. Já o monóxido de oxigênio, o CO, ele é formado com a queima incompleta de combustíveis fósseis, ou seja, queima incompleta de diesel, gasolina, carvão, enfim, gás. Ele é incolor, porém extremamente tóxico
por inalação, promovendo até asfixia química, que é quando o ferro da hemoglobina captura esse monóxido de oxigênio e todo o processo de respiração celular fica comprometido porque o monóxido de oxigênio ele se liga muito bem ao ferro, né, coordena muito bem e termina que o processo de respiração celular fica bastante comprometido. O monóxido de nitrogênio, o N2O, é um gás incolor, sem cheiro, não combustível, classificado como óxido neutro, não reage com água e quando se inspira ele por alguns instantes, ele causa uma espécie de embriaguez agradável, uma certa insensibilidade, né? Uma certa anestesia. E, em grandes quantidades, ele pode provocar um riso espasmódico. E por conta disso, ele é conhecido como gás hilariante, né? O gás do riso. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para receber notificação dos próximos vídeos e quando você estiver estudando, se você precisar, pause o vídeo, leia os slides com calma e até a próxima.